Dados divulgados pela FenaBrave, que é a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, indicam que as vendas de todos os segmentos apresentaram queda de 12% em setembro, em comparação com o mês anterior. Apesar do setor automotivo continuar apresentando queda nas vendas com relação ao período de setembro do ano passado, as concessionárias e montadoras continuam otimistas e tentam driblar a crise, investindo em promoções para atrair mais consumidores. Conversamos com o supervisor de vendas, Aislan Celso Monteiro, que nos falou das estratégias para atrair mais clientes. Hoje teve uma evolução em relação aos últimos meses, né? Até devido à situação aí que a montadora colocou no mercado, facilitando com taxa zero, né? A empresa mesmo valorizando bastante o carro do cliente, o carro que o cliente quer colocar na troca. Hoje em dia eles estão valorizando mais, pagando melhor, até mesmo pagando tabela FIP, dependendo do veículo, né? Então, onde atrai bastante o cliente. E com relação à taxa zero, aumentando o número de parcelas, facilita bastante. Então, onde tivemos uma melhora dos últimos meses para cá. Mesmo com a queda nas vendas comparadas com o ano passado, Aislan Monteiro está otimista com as campanhas promovidas pela montadora. Em relação ao ano passado, tivemos uma queda no último mês em torno de uns 20%. Isso em relação ao setembro do ano passado. O economista Laureano Rosa ressalta que com o retorno do imposto, créditos mais caros, inflação e instabilidade econômica, é natural que as vendas tenham apresentado quedas. No entanto, com a estabilização política, a perspectiva é positiva. Então, realmente, a situação econômica não está boa, inflação alta, isso aí corrói o rendimento das pessoas, o salário, então o custo de vida, quer dizer, altíssimo, né? As pessoas então perdem o poder de aquisição. E aí com isso, o que acontece? Ele consome menos. E com esse problema todo que nós tivemos também, não só econômico, mas também político, todo mundo ficou numa incerteza. E quando as pessoas estão numa incerteza, o que ela faz? Ela bota o pé no freio e para de consumir. Isso aí aconteceu com todo mundo. E aí, parando o consumo, a empresa deixa de produzir, deixa de vender, começa a mandar embora. E aí a gente começa a ver o desemprego na indústria. Acontece também o quê? Com o comércio, manda embora, setor de serviços. Então aí a gente acaba estando realmente num ciclo ruim da economia, que é o que está aconteceu até agora, tá certo? E aí nós tivemos esse problema todo, o impeachment, né? E agora uma estabilização, talvez pelo menos política. E isso realmente é bom, pelo menos as pessoas terem, quem sabe agora, mais confiança, né? Que a gente pode talvez com isso melhorar também a parte econômica. O economista fala ainda como as quedas nas vendas de veículos impactam a nossa região. A nossa região, primeiro que ela é estritamente industrial. E, além de ser industrial, ela depende muito da questão automotiva. Então, nós temos muitas empresas, nós temos Jacareí, né, a chinesa, nós temos a AGM em São José e em Taubaté, principalmente, né, nós temos duas grandes, que é a Volkswagen e a Ford. Então, quando essas empresas, quando a economia está bom, que as pessoas estão comprando, que essas empresas estão vendendo, nossa, a cidade fica melhor do que as outras do Brasil. Agora, quando você tem o inverso, que a situação está ruim, como é agora no momento, essas cidades, principalmente Taubaté, né, fica uma cidade que economicamente pior do que as outras. Então, o desemprego aqui é maior, né, a situação econômica está parada. Então, é muito ruim. Mais uma vez, vamos ao plantão da redação. Você é daqueles que se sente incomodado com a mudança do horário? Daqui a pouco começa o horário de verão, quando os relógios devem ser adiantados em 1 hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. De acordo com médicos, quem costuma sentir os efeitos da mudança no organismo deve começar a se preparar desde já, adiantando gradualmente a hora de dormir. E 3.300 presos do complexo penitenciário de Tremembé deixaram os presídios para a saída temporária de Dia das Crianças. Entre os presos que receberam o benefício estão Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos. Ao todo, 127 detentos da unidade saíram da prisão na última sexta-feira e devem retornar ao presídio até a próxima quinta-feira. Eu sou Kívia Henning e você acompanha agora como é que fica a previsão do tempo em algumas cidades aqui da região.
Guaratinguetá tem mínima de 15 e máxima de 29. São José dos Campos, mínima 14 e máxima 29. Santo Antônio do Pinhal, mínima 10, máxima 24 graus. E Caçapava, mínima 14, máxima de 28 graus. Minha gente, nem sempre a matemática é um bicho de 7 cabeças. Na continuação da entrevista do dia, você vai entender como a matemática, como a matéria pode ser ensinada de maneira lúdica e dinâmica. Acompanhe. Nós estamos falando aqui hoje sobre a matemática, desmistificando a matemática e trazendo um exemplo virtual, né, do como se ensinar matemática. Malbataan, um homem aqui do Vale do Paraíba, né, de Queluz, e que levou tanta sabedoria a tanta gente lá no Rio de Janeiro. Na turma do meu pai tinha o J.G. de Araújo Jorge, belíssimo poeta, do Acre, mas radicado no Rio. E esse livro, O Homem que Calculava, né, ele ganhou o mundo com esse pseudônimo aí que ele arranjou para dar uma volta lá no Irineu Marinho e aprovar os artigos no Jornal à Noite, né? Isso. Eu trabalhei no prédio do Jornal à Noite, mas na Rádio Nacional, Sei. que funcionava lá também, na Praça Mauá, número 7. Olha. Não é? Não Coisa é? coincidente da nossa entrevista aqui. O Malba, ele tinha algo em relação a esse livro. Ele publicou 128 livros, dos quais a metade são destinados ao ensino da matemática e os demais à literatura, de cunho oriental, literatura infantil, né? Mas, particularmente, esse livro, ele me encanta. Ele não era o preferido do Malba. O preferido do Malba era A Sombra do Arco-Íris, um livro em 3 volumes que traz versos e poemas de todo o Brasil. É uma das coisas mais lindas. Ele visita toda a literatura e vem trazendo do Brasil todo versos, né, interessantes. Mas esse livro, por que ele me encanta? Ele me encanta porque, na verdade, Beremiz Samir, ele sai de Bagdá, ele sai e vai conhecer Bagdá. E pelo caminho ele encontra um amigo, fica amigo, e eles, em cada lugarejo que eles vão passando, situações, problema da vida das pessoas, elas vão se apresentando. E ele, como um bom matemático, ele vai ajudando as pessoas a resolver os problemas da vida. Raciocínio lógico. Isso. Né? Então, nesse percurso, o Beremiz Samir ele encontra, né, uma moça linda, ele se apaixona por essa moça. E para que ele tenha o consentimento do pai, que era, na verdade, né, um sheik, de ter a mão dessa moça, ele tem que provar a sua sabedoria. E todo esse percurso, para mim, é o percurso que o Júlio César de Melo e Souza ele faz na vida, na viagem dele pela educação no Brasil. Todos os lugares que o Júlio César esteve, ele proferiu... Júlio César é o Malbataan, é o Malbataan, você que está pegando agora a entrevista. Todos os lugares que o professor Júlio César de Melo Souza esteve ministrando, e foi mais de 2.000 conferências, ele viajou o Brasil todo. O único estado que ele nunca esteve foi no Acre. E um detalhe, para cada lugar que ele ia, ele abria um diário, e nesse diário ele marcava desde o primeiro telegrama ou carta convite, ele fazia uma pesquisa sobre a história e a geografia daquele local, as pessoas mais influentes que iriam recebê-lo, e ele deixava nesse diário fotografias, cartões postais da localidade, recados, cartões de visita das pessoas e os recados que as pessoas deixavam para ele nesses cadernos, os diários de viagem, sobre a vida dele. Estou vendo que vai sair pós-doutorado dessa... Já está saindo. Então, o homem que calculava, na verdade, o Beremiz Samir é este homem que viaja toda a vida em busca de quê? Em busca de levar uma educação, um ensino de matemática mais lúdico para os professores.
E todos os locais que ele ia, geralmente, ele, ao mesmo tempo que ele ministrava cursos de formação de professores de matemática, ele também ensinava a literatura, principalmente a arte de ler, contar histórias, jogos e brincadeiras para ensinar matemática. Então, assim, este homem, Beremiz Samir, o protagonista dessa história, que vai resolvendo os problemas da vida, é esse professor que vai ajudando os professores ao longo da sua vida a resolver os problemas do dia a dia da sala de aula, para ajudá-los a tornar um ensino mais atraente. Voltando ao Homem que Calculava, essa obra, na verdade, ela alcançou um sucesso estrondoso. Desde a primeira edição, foi publicada em 1938. E, em 1939, a Academia Brasileira de Letras lança o primeiro concurso de contos e novelas. Foi premiada, primeiro lugar. Eu tenho uma carta de Monteiro Lobato a Malba-Tahan, datada em 14 de janeiro de 1939. Nessa carta, Monteiro Lobato diz assim, Malba-Tahan, o homem que calculava já me encantou 2 vezes e ocupa lugar de honra entre os livros que eu conservo. Falta nele a soma do engenho necessária para a abstração de tão repousante oásis, obra que ficará salvo das vassouradas do tempo como a maior expressão do binômio ciência mais imaginação. E Monteiro Lobato fez essa profecia e realmente essa obra ficou salva do tempo. Por quê? Hoje, essa daqui é uma das últimas edições. Nós estamos... Essa daqui é a 88ª edição. Então, de 1938 até 2016, houve ano que esta obra foi reeditada várias vezes. Hoje, a editora Record detém os direitos autorais da circulação e veiculação dessa obra. Então, é vendido, em média, 2.000 exemplares. Essa é uma edição comemorativa dos 120 anos do nascimento do autor. E não só no Brasil, mas também no mundo. Hoje, o meu trabalho de pós-doutorado é a história dessa obra no Brasil e no mundo. Que caminhos essa obra ela foi fazendo, assim como Beremiz Samir, pelo mundo. Então, hoje, ela já está traduzida em 56 línguas e circula em mais de 150 países. O que Monteiro Lobato quis dizer ao Malba-Tahan é que Maktub estava escrito. Doutora Juraci Faria é também vice-presidente da Academia Pindamonhangabense de Letras e também é a prova efetiva de que matemática, literatura e poesia têm tudo a ver, por mais que as pessoas se descabelem quando ouvem falar na matéria matemática. Leiam o livro O Homem que Calculava. Malba-Tahan vai inspirar poesia no seu aprendizado. Obrigado, doutora, mais uma vez, e sigam com o Repórter Setorial. Nesta edição, você viu: suplementos adulterados comprometem a saúde das pessoas. Cresce o número de jovens que seguem carreira militar. A atenção deve ser redobrada na hora de escolher presentes no Dia das Crianças. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, facebook.com/repórtersetorial. Dá uma passadinha lá no nosso Instagram, curta as nossas fotos. Visite o canal no YouTube, youtube.com/repórtersetorial. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite, na TV e na web. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.